Nós, na primeira semana, conversamos sobre, desenvolvemos um pouco sobre esse conceito de desincronização social, que é um fenômeno que tem acontecido na nossa cultura, na nossa sociedade. Para te lembrar o que é isso, o que representa isso. Nós continuamos a fazer as mesmas coisas, só que agora nós fazemos sozinhos. A desincronização social é a disparidade, é quando a gente não consegue mais fazer as coisas em conjunto. Então, todas as ações comunitárias, todas as estruturas comunitárias perdem forças. E uma dessa estrutura que tem perdido força é a família. Nós falamos na primeira semana como parear marido e esposa, e depois como parear pais e filhos. Nós conversamos sobre isso. Hoje, a gente vai conversar sobre você com a sua comunidade. Como parear você com a sua comunidade. Esse é o nosso tema de hoje, porque é muito importante, a comunidade em si é muito, muito importante. E qual é o problema? Por que a gente precisa disso? Porque nós vivemos num mundo desincronizado. É fato, vivemos num mundo desincronizado. E essa desincronização, ela acontece porque nós não aceleramos no mesmo ritmo uns dos outros. Nós aceleramos em ritmos diferentes. Então, quando a gente é pressionado para acelerar, as pessoas que estão ao nosso lado, às vezes, não conseguem acompanhar o mesmo ritmo. E aí, nós saímos de sincronia. Então, momentos familiares ou momentos comunitários com a igreja perdem força. Às vezes, há uma preferência por assistir online, às vezes, há uma preferência por não estar junto com uma comunidade maior, por causa da comunidade, e porque a gente não vê tanto sentido e tanto valor em estar nesses ambientes mais comunitários. Porque tem muita coisa para fazer, estou cansado, trabalhei até tarde, foi difícil, então a gente bota esse ambiente comunitário em segundo plano. No caso, hoje, eu vou falar sobre a comunidade, a igreja, tá bom? E esses momentos comunitários perdendo força afetam a igreja perde um pouco disso. Essa reunião, esse negócio gostoso da gente estar junto, perdeu um pouco de sentido para algumas pessoas. Não, eu assisto online. Como se fosse a mesma coisa. Não é. O online serviu por um bom tempo para a gente, nos ajudou durante basicamente 2 anos, onde nós conseguimos, de certa forma, sustentar a nossa fé, mas nós precisamos fazer de novo a curva nessa retomada das coisas presenciais. Algumas coisas vão ficar no online, mas algumas coisas precisam ser reajustadas e ressincronizadas para que a gente não perca a essência do que é importante, ok? E eu quero falar um pouco sobre a relação com a igreja que perdeu um pouco do sentido. A igreja, ela se tornou, para algumas pessoas, um apêndice. A igreja, ela tornou-se um apêndice. O que é isso? A igreja, ela deixou de ser essencial. Nós não organizamos a nossa vida mais em torno de uma comunidade cristã. Não, a comunidade cristã ela passou a ser algo adjacente. Assim como, de vez em quando, eu compro um título de um clube, que eu vou lá de vez em quando, na igreja também, algumas pessoas começaram a se relacionar assim com a igreja. Eu vou lá de vez em quando. Quando dá vontade, eu vou. Então, a igreja se tornou algo adjacente. Quando dá para ir, eu vou, mas qualquer compromisso que eu tiver, é mais importante, eu coloco a igreja em segundo lugar, porque, na final de contas, todo domingo tem. Não tem coisa pior para um pastor vir, é isso. Mas tem todo domingo. Vocês têm noção do trabalho que dá preparar uma mensagem, trazer algo minimamente relevante para vocês? Dá um trabalho do cão, vocês não têm ideia. Quantas horas de estudo que você fica lá em cima tentando. Aí a cabeça do pastor é meio louca. Aí você fica pensando, aí quando eu estou lá escrevendo, eu penso no auditório. Aí eu fico assim, eu vou falar isso. Rapaz, não posso falar isso não, Daniel é advogado, vai pegar no meu pé. Não vai dar certo isso não. Espera aí, deixa eu mudar o exemplo. Falar assim, deixa eu dar esse exemplo. Não, a Fabi está grávida. Não, eu tenho que ter uma coisa que se encaixe, porque a Fabi está grávida. Aí eu vou falar sobre alguma coisa. Não, mas o Márcio e o Marco acabaram de casar, gente. Se eu falar isso, vai desanimar os homens. Não dá. Você pensa em todo mundo. Por quê? Porque você quer que a sua mensagem encontre abrigo no seu coração. Quer que a mensagem, você saia daqui e fale, caramba, olha, hoje Deus falou comigo. E aí o miserável senta na casa e fala, todo domingo tem. Raça, cara, que raiva que dá. Mas tudo bem, vai à parte, se foi desabafo, fecha parênteses, tudo bem. Um outro fator que faz com que a igreja perca força, a reunião da comunidade,
é o fato da gente cultivar uma espiritualidade intimista. O que é isso? Nós começamos a achar, porque às vezes a gente está numa igreja como essa aqui, vamos supor, em que a mensagem sempre procura trazer alguma coisa para o seu dia a dia, para que você leve para o seu dia a dia. Então você começa a cair na ilusão de que a espiritualidade tem a ver com você e com você somente. A gente cai na ilusão de que a espiritualidade só tem a ver conosco, com a minha vida, com o meu trabalho, com a minha família, que só se resume a isso. Então a gente começa a cultivar uma espiritualidade intimista. Todas as nossas orações para Deus dizem respeito a mim, ao meu benefício e a como eu posso ser uma pessoa melhor. E quando a gente começa a cultivar isso, a gente perde uma noção do todo, que eu vou falar um pouco mais na frente. Outra coisa que ajuda muito é a cultura de consumo. O fato da gente estar acostumado a consumir coisas e pessoas. Nós estamos acostumados a isso. Nós consumimos pessoas e não mais somente coisas. Amizades passam a ser descartáveis. Você está acostumado com a síndrome do supermercado, onde você vai, pega o que você quer, põe no carrinho, paga e vai embora. E aí, isso, depois do supermercado, isso vem para a nossa casa, streaming. Você escolhe o que você quer. Você não é obrigado a ficar mais numa programação de televisão, aguardando o horário em que o filme vai passar. Você é senhor da programação, você põe o filme na hora que você quer. Eu lembro que quando, na minha infância, idade sofrida, eu esperava 5 anos para ver um filme na televisão quando saía no cinema. 5 anos para poder ver um filme. Mas teve uma vez que eu me libertei, abriram um cinema na minha cidade. E pela primeira vez eu fui assistir Titanic. Olha quando que eu fui no cinema, velho. Eu fui assistir Titanic, tem noção? E eu não chorei. Tá? Não chorei. Mas a gente vem, a nossa vida está em torno disso, da cultura do consumo. Você escolhe, você é senhor, o controle remoto está na sua mão. O poder é de vocês. Você escolhe o que você quer. Então a gente foi doutrinado a viver numa cultura de consumo. E a gente começa a lidar com Deus desse tipo de relacionamento, de consumo. Então eu quero Deus para que Deus me abençoe, para que Deus abra meus caminhos, para que Deus abra uma porta, para que Deus abençoe meu casamento. Eu não quero Deus para uma relação que muitas vezes é dura, onde Ele vai falar verdades para mim que eu não estou pronto para ouvir e eu não estou afim. E se Ele começar a falar, eu desligo o telefone, tiro o chip do celular e não quero mais papo com ele, até ele entrar na casinha de novo. Quando ele voltar com palavras mansas e de mel para mim, eu volto a conversar com ele. Nós começamos a lidar com Deus dessa forma, não tão escancarado assim. Isso eu estou usando para que você possa entender, eu estou amplificando. Então, essa linguagem de amplificação, você começa a perceber, por exemplo, já viu o filme Diabo Veste Prada? Quem já viu, levanta a mão, paga inteiro, o filme é ótimo, já assisti várias vezes. Tem gente que não assistiu. Dani, você não assistiu esse filme? O Diabo Veste Prada. Aleluia. Glória a Deus. E nesse filme, você tem uma gerente, uma chefe, né, que ela é caracterizada, é uma caricatura de alguns chefes. Então, tudo nela é amplificado. Para quê? Para que você ponha os olhos e você perceba logo as similaridades. Então, quando eu faço isso com você e narro alguma coisa, eu tenho que aumentar para que você possa chamar sua atenção e você ver similaridades. É uma forma de comunicação. Então, quando você percebe que você está nessa figura nessa linguagem consumista, a sua relação com Deus começa a estremecer. Porque Deus não está pronto para esse negócio. Deus não curte essa parada, não. Você vai para Ele com consumo, Ele fala, não dou. Mas por que, pai, eu quero tanto? Não dou. Ué, quem disse que eu tenho que dar? Não vou dar. Ou então, pai, fala comigo, estou ansioso. Não falo. Aprende a se contentar com a minha graça. Você acha que é maldade de Deus? Ele fez com Paulo. Quando Paulo tinha um espinho na carne, ele fala assim, eu orei 3 vezes. Por 3 vezes eu orei a Deus e pedi, afasta de mim esse espinho, livra desse negócio. Ninguém sabe o que é esse espinho. Afasta esse negócio de mim. E aí Deus respondeu, não. A minha graça te basta. Foi isso que ele fez. Por quê? Porque Deus não é Deus de consumo. Ele não é obrigado a ouvir todas as suas orações. Ouvir, ele ouve, mas ele não é obrigado a responder todas as suas orações. Porque Deus é uma pessoa, é um ser. E um ser demanda relacionamento. Mas quando a gente vai com a cultura de consumo, a gente fragmenta. Então, se a mensagem do pastor não falou comigo nesse domingo, não curti, não foi legal, Deus tirou férias. Ou se a mensagem não foi boa, Deus estava de feriado, não foi legal, domingo que vem vou dar uma outra chance.
essa cultura de consumo começa como uma ferrugem a infectar o nosso coração. E uma outra coisa que eu refletindo, conversando até com o meu mentor, ele falou para mim que eu falei, cara, isso é muito grave. A relação pessoal com uma relação particular com Deus. Relação pessoal versus relação particular. Eu estava conversando com ele, dizendo que a gente está muito individualista, que a gente acaba criando nossos feudos na nossa própria família, etc. e tal. E eu falei assim, essa questão da relação pessoal com Deus, né? Ele falou assim, não, a relação pessoal com Deus é legal. O problema é que as pessoas passam por uma relação particular com Deus. E esse tipo de relação particular com Deus não existe. Por quê? Porque Deus, o movimento de Deus se dá em forma de comunidade. De pessoas que têm uma coisa em comum, que é Ele, que todo mundo se volta para Ele. Então, quando você tenta ter uma espiritualidade particular, Deus não está nesse negócio. Não existe uma espiritualidade cristã particular. Deu para saber a diferença? Deu para entender? Deus não está nesse negócio. Por quê? Porque Ele, desde o DNA, quando Ele quis chamar um povo para ser seu, quando Ele falou para Abraão, Ele fala, Abraão, sai da sua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, porque lá você será uma bênção para as pessoas, você será uma bênção para todas as nações. Então está sempre envolvido comunidade. Ele não disse, Abraão, sai da sua terra, vai para aquele lugar lá, porque lá eu vou te abençoar. Não, ele fala, você será uma bênção para as pessoas, porque a espiritualidade, a vivência cristã, não pode ser de foro íntimo, somente particular. E a gente cai na nossa vida de altamente privacidade e autonomia, de achar que a fé cristã tem a ver com a minha privacidade. A fé é algo de foro íntimo. Desculpa, a fé cristã não é de foro íntimo. E eu vou tentar te convencer do contrário nessa mensagem de hoje. Beleza? Entenderam a diferença entre relação particular e relação pessoal com Deus? Deu para entender? Beleza. Então, a relação pessoal envolve pessoas. É a minha relação pessoal com Deus e a minha relação pessoal com Deus através de uma comunidade. A minha relação particular com Deus diz respeito só a mim e Deus e mais ninguém. E isso não é bíblico, isso não existe na nossa vida. Então, esses fatores que eu elenquei aqui produzem uma comunidade de fé estéril e desincronizada. Ela é estéril porque ela não produz frutos. A gente acaba se tornando um pequeno grupo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. E a gente fica só assim. Então a gente vai, faz a manutenção da nossa fé no domingo, a gente recebeu uma palavra, a gente adorou, a gente louvou. Beleza, estou alimentado para o resto da semana. E no resto da semana você não passa, você não reflete, você não tem envolvimento com algo maior do que o que você veio fazer aqui no domingo. E é desincronizada por quê? Porque ela está totalmente afastada dos propósitos que Deus tem para uma comunidade cristã. E aí o bicho começa a pegar. Ela é desincronizada, desconectada de propósito. Esse tipo de comunidade cristã, de comunidade de fé, ela é totalmente desconectada de um propósito maior. Maior do que ela. Eu ouvi uma frase, essa semana passada, que me impactou muito. Que eu já sabia, mas a forma que a frase foi colocada me chamou a atenção. Um pastor falou assim, não é a igreja que tem uma missão, é a missão que tem uma igreja. Eu falei, opa. E aí eu comecei a refletir. Porque a missão da igreja veio antes dela. A missão, e que missão é essa? A missão de Deus no mundo tem uma igreja como veículo. A missão é antes, a missão é o maior, a missão é o propósito maior. Só que a gente acaba, essa comunidade desconectada de propósito, desconectada da missão, ela se torna com um funcionamento com um fim em si mesmo. Então o que a gente faz? A gente faz eventos para fazer a manutenção da nossa amizade, a gente faz coisas para que a gente fique bem, fique feliz, a gente prepara um café da manhã para que todo mundo possa, por exemplo, no domingo de manhã não precisar tomar café em casa, tenha o conforto de vir tomar um café da manhã aqui. Nós pensamos e gastamos toda a nossa energia e recursos para manter nosso ambiente muito legal. E quando que essa igreja cresce? Quando você tem filho, igual o Dudu está vindo aí. Aí tem um filho, aí a igreja aumenta. Por quê? Porque o filho de alguém nasceu. Ela é assim. Então, ela tem um propósito em si mesma. Todos os recursos são para ela, tudo vira para ela. Então, ela está totalmente desconectada do propósito. E essa comunidade tem uma alta probabilidade de se tornar uma comunidade religiosa. O que eu digo quando eu chamo de religiosa? O conceito religioso, quando você ouve, aqui na nossa comunidade, a gente falar de religiosidade,
a gente está falando de algo oposto ao que é proposto por Jesus e ao Evangelho. Jesus não veio propor uma religião, embora muitas pessoas acreditem que o cristianismo seja uma religião. Jesus não veio propor uma religião. A religião, a palavra em si, quer dizer religar, é reconectar o homem a Deus. Até aí o fundamento está certo. Mas com o tempo, a religião se tornou um mecanismo para triturar pessoas e para fazer com que elas se sintam culpadas e achem um jeito de agradar o Deus Criador para que você possa ser aceito. Esse é o conceito de religião. Então, na religião, eu preciso fazer algumas coisas para que Deus se agrade de mim, para que Deus fique feliz comigo. No Evangelho, na mensagem de Jesus, é o contrário. Ele já é feliz comigo e me salvou, e por isso eu obedeço. Eu não obedeço eu obedeço por. Por eu ser amado, eu obedeço. Porque Ele já me amou e me salvou, eu obedeço. Então, minha vida se torna uma resposta de amor a esse Deus. Porque o que aconteceu lá na cruz? Na cruz, Jesus, quando morre, Deus coloca tudo sobre ele, todos os deméritos, os erros e toda a punição que eu e você precisaríamos receber, ele coloca sobre Jesus. E ele pega todos os méritos que Jesus conquistou de ter uma vida sem pecado, de ter uma vida ilesa, de ser um homem santo, ele pega todos esses méritos e coloca em nós. Por isso que chama morte substitutiva. Então, o sofrimento e a condenação que nós deveríamos receber por sermos pessoas rebeldes, desconectados de Deus, Jesus recebeu. Para quê? Para que eu e você pudéssemos receber todos os méritos. É como se fossem medalhas de guerra, estão estampadas no seu peito. Jesus colocou todas essas medalhas no seu peito. E agora, Deus, quando olha para você, Ele não olha os seus defeitos, Ele olha os méritos de Jesus. Sacou? Beleza? Então, quando eu esqueço disso ou não aprendo isso, essa comunidade se torna religiosa. Ela se torna um bando de pessoas fazendo esforço para ser agradável a Deus, para deixar Deus feliz, para fazer com que Deus se alegre. Só que a gente esquece que Deus já se alegrou, que Ele já é pleno de alegria na minha e na sua vida. Então, o que eu tenho que fazer? A minha vida é uma resposta de amor. Sabe quando alguém te trata bem? Trata você bem pra caramba? Você fala assim, cara, não tem como não levar um presente. Eu não tenho como não agradar. É tão amável. Foi tão carinhoso. O que fulano fez, ciclano fez. E você sente com gratidão. Você vai e abençoa a pessoa. Então, o seu foco está no outro. Correto? Agora, quando você é obrigado a ser grato a alguém, quando você é obrigado a fazer alguma coisa, ou para ganhar a atenção de alguém, o foco está em quem? O foco está em você. Então é uma relação egoísta. A religião faz com que a gente tenha uma relação egoísta. O foco sou eu. Então eu sou grato, eu manifesto a minha gratidão, meu amor às pessoas, porque eu preciso ficar bem com Deus. Então o foco não é Deus, o foco sou eu. No Evangelho é diferente. A gratidão me faz que o foco seja no outro e o amor doador. Então por isso eu sou grato. Deu para sacar a diferença? Então, quando essa igreja está desincronizada do propósito maior, ela perde essa noção. Então, ela se torna uma comunidade religiosa. E aí, Paulo vai falar para a gente, em Efésios capítulo 5, versículo 17, ele fala assim para a gente, dá uma advertência muito interessante. Ele fala assim, não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. É simples. Não se descuidem. Tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Então, minha proposta é, para a gente parear a nossa vida com uma comunidade, a gente precisa sincronizar os nossos propósitos com o propósito de Deus para nós. Senão, eu vou estar sempre desincronizado. Então, para eu entender, me parear com uma comunidade cristã, eu preciso entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. O que Deus quer. E o que Ele quer. O que Deus quer de mim e quer de você. Paulo fala sobre isso no capítulo 5, versículo 1, ele fala assim, observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. O que Deus faz? O que Deus tem feito? Para pensar nisso. O que Deus tem feito desde o começo da criação do mundo? Deus faz uma coisa só. O nosso Deus tem uma missão. O nosso Deus tem uma tarefa.
Deus está em missão no mundo. Qual é essa missão? Paulo explica para a gente em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 6. Ouça atentamente. Não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a você como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência, nem nos exterminou. Em vez disso, com a sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, Ele nos abraçou. Tirou-nos da vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Deus está fazendo isso no mundo. Desde o começo de tudo, quando deu errado tudo no Éden, Deus está em missão no mundo, tirando a gente da vida de pecado e trazendo a gente para estar perto de Jesus Cristo para viver o que é a boa vida. E Ele faz isso sem nenhuma participação nossa, sem nenhum mérito nosso. Ele faz isso porque Ele é amoroso e porque Ele é gracioso. É isso que Deus faz no mundo. E Paulo, no versículo anterior, ele fala o quê? Olhem o que Deus faz e tentem imitar. Observem a Deus e façam o mesmo. Então, o seu chamado de vida, qual que é? Fazer o que Deus faz. Certo? Do 7 a 10, ele fala assim: agora, Deus nos tem onde sempre quis. Né? Ele nos resgatou do pecado, onde estava chafurdado lá no Vale da Lama, Ele nos traz para perto de Jesus. Aí Paulo fala, agora Ele nos tem onde sempre quis. Tanto neste mundo, como no próximo, Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dEle. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que Ele haja em nossa vida. Cara, eu vou ler isso de novo, não sei se você pegou a parada. Olha só. A nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Jesus Cristo. E a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, e a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Olha de novo, eu vou ler esse pedacinho. Ele criou cada um de nós por meio de Jesus Cristo, e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Que grande obra é essa? Tem aquele meme? Que loucura é essa, velho? Né? Que grande obra é essa? Deus está no mundo, tirando as pessoas do charco do lodo, trazendo para a luz, para perto de Jesus. E Ele garantiu, tanto a vida presente quanto a futura está garantida. Você vai viver bem aqui e vai viver na eternidade. Beleza? Você está com o seu futuro garantido. Os méritos dele estão sobre você. Agora, Ele faz isso para te colocar em movimento. O seu movimento não é vir à igreja. O seu movimento não é manter uma fé individual. Muito pelo contrário. O que Deus está fazendo é fazer o quê? Ele está nos colocando em movimento. Para quê? Para que a gente faça essa boa obra. E que boa obra é essa? Que boa obra? Que obra grande é essa? É a grande conspiração divina. É o projeto por trás de todos os projetos. É o maior projeto na história da humanidade que Deus desenvolve. E o que é? Tirar pessoas do lado do charco e trazer para perto de Jesus para garantir uma vida plena aqui e no futuro. Esse é o nosso papel, essa é a nossa obra, essa é a grande tarefa de Deus, esse é o projeto de Deus. Então, se a sua espiritualidade não inclui esse papel na sua vida pessoal,
você corre grande risco de não estar vivendo a vida para a qual Deus te resgatou. Percebe ou não? A comunidade, ela tem uma missão. E eu preciso alinhar o meu propósito, alinhar a minha vida, alinhar a minha agenda com o propósito de Deus para nós. E esse propósito de Deus para nós é participarmos da missão. Isso significa que existe um propósito, há um propósito para nós. A sua vida não se limita a comer, dormir, trabalhar e ter alguns prazerezinhos. Há um propósito maior de Deus para a sua vida. É tipo assim, Deus conta com você para desenvolver algo junto dele. E se eu não entendo isso, eu não estou sincronizado com os propósitos de uma comunidade cristã. Porque o propósito de uma comunidade cristã não é vir cantar louvor e ouvir pregação. O propósito de uma comunidade cristã está ligado a um negócio chamado Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? Reino é o governo de Deus, é aonde a vontade de Deus é feita, de fato e de direito. Então, eu sou um portador desse reino, você é um portador desse reino. Então, aonde eu chegar, a justiça do reino tem que chegar junto. Está entendendo? Eu tenho que chegar com a justiça de Jesus. Aonde eu chegar, o perdão do reino tem que chegar junto. Porque eu levo esse reino comigo. E aí, naquele ambiente onde haveria dor e julgamento, e eu chego com um perdão, está tudo bem, eu te perdoo, ali a vontade de Deus foi feita, na terra como é feita no céu. Então você é o portador, você leva o reino para onde você vai. Jesus conta com você para que o reino dele aconteça aonde você trabalha, no vínculo dos seus relacionamentos, nos seus vínculos familiares. Deus conta com isso. Ele te chamou para participar disso. A expansão desse governo de Deus, dessa vontade absoluta de Deus acontecendo, é aí. É quando você leva. É quando você participa. É quando você, por exemplo, como advogado, pega um caso e você leva a justiça de Deus. É como você, como enfermeiro, pega uma pessoa para atender e você trata com dignidade. Você leva a humanidade, você leva Deus para aquele ambiente. É você no seu trabalho, quando vê uma injustiça, você intervém. Você está levando o reino de Deus para acontecer. Essa é a missão. E quando te perguntarem o porquê que você faz, tem que estar na ponta da sua língua. Eu lembro que eu fui em São Paulo assistir uma palestra do Tim Keller, um pastor que eu admiro muito lá de Nova York, e ele contando uma história que ilustra muito isso que eu quero falar para você. Ele falando assim, que um dia um cara chegou, ficou lá sentado na Redeemer, na igreja dele, esperando para falar com ele. Não, uma moça sentou lá e ficou esperando até o final para falar com ele, depois da celebração. Terminou a celebração, avisaram ele que ele queria falar, a moça chegou lá, ela chegou e falou assim, cara, o que acontece aqui? Ele falou assim, como assim? Deixa eu te contar a minha história. Eu trabalho numa grande empresa de televisão aqui em Nova York. Eu fui recém-contratada. E, num determinado momento, eu fiz uma besteira muito grande, por inexperiência. Eu era para ser demitida. Mas o meu chefe chegou para mim e falou, está tudo bem, está tudo resolvido. Porque ele chegou no chefe dele e falou assim, a culpa foi minha, fui eu que errei, eu que não treinei ela bem, então a responsabilidade é toda minha. A mulher ia ser demitida. E ela ficou sabendo dessa história e foi ter com ele. Falou assim, cara, por que você fez isso? Você botou seu emprego na reta, você tem família. O cara falou assim para ela, não, está tudo certo. Ela ficou inconformada. Falou assim, não, você tem que me contar o que aconteceu, eu preciso saber, eu preciso saber o que aconteceu, por que você fez isso? Ela falou assim, então tá bom, senta aqui que eu vou te contar uma vez só. É que eu já estive na sua posição. Só que alguém não só botou o cargo na reta, mas pôs a vida na reta por mim. E morreu para que eu tivesse uma nova chance, para que eu pudesse ser redimido. E esse alguém chama-se Jesus. E por causa do que ele fez por mim, é que eu tenho capacidade e liberalidade do meu coração para fazer por você. Você entendeu? É só isso que eu vou te dizer. E acabou a conversa ali. Ela cutucou até saber que igreja o cara ela queria saber. Foi até a igreja para saber
o que acontecia ali. Esse cara levou justiça, misericórdia para dentro do ambiente de trabalho. Ele levou isso, ele levou o reino para aquela realidade. E o que o reino faz? Ele se expande, ele cresce, ele contagia, ele contamina as pessoas. E traz mais pessoas para dentro. Então você tem um propósito maior, há algo a ser desempenhado em parceria com Deus. Deus quer que a gente seja um grupo, uma comunidade de fé saudável, que esteja conectada com a missão. Que missão? A igreja, a palavra igreja no seu original significa grupo de discípulos de Jesus chamados para fora. Ou grupo de discípulos de Jesus em missão no mundo. É isso que nós precisamos entender que falta na nossa espiritualidade. Que falta na nossa fé. Mas eu não sei falar direito. Jesus conta com você. Moisés também não sabia falar. Era pesado de língua. E ele falou assim, vai na minha força. Vai na minha força. Deus conta com você para influenciar pessoas. Ele chamou você para essa obra, para que a gente construa uma comunidade de fé, que a gente construa e seja de fato um grupo em missão no mundo por um reino. Não para entupir isso aqui de gente, ou para que a nossa arrecadação cresça, mas não, por um reino. Por quê? Porque a gente quer ver em Valinhos, em Campinas, em Vinhedo, pessoas impactadas e contagiadas com essa realidade do reino, para que cresçam e vejam como é bom viver com aquilo que você tem. É como se você tivesse um grande presente para dar para as pessoas, mas você se recusa a dar. Se você tem noção de que você tem um grande presente, eu quando tenho uma coisa para dar para as pessoas, eu vou atrás. Ontem a gente achou um celular. A gente estava saindo de casa à noite, e a gente foi fazer uma visita muito especial, aí a gente saiu de casa, e a Sabrina deu a volta no carro para entrar, ela achou um celular no chão. Eu falei assim, ih, Rô, achou um celular. O que a gente faz? Deixa na portaria? Eu falei assim, não, fica com ele, porque eu não sei quem é o porteiro agora da noite, e não vai ter ninguém para testemunhar que a gente deixou um celular. Fica com ele e deixa ele tocar. Quando tocar, a gente atende. Aí, passou um tempo, a gente no caminho, ligaram o celular. Aí eu falei, põe na viva voz. Empolgado, eu quero devolver esse celular. Põe na viva voz. Aí o cara falou, esse celular é do Felipe. Eu queria falar com o Felipe. Eu falei, cara, esse celular é do Felipe, você está ligando para o Felipe? Eu estou ligando para o Felipe. Eu falei assim, brother, faz um favor para mim. Se você tiver contato da esposa, namorada do Felipe, avisa para ele que eu achei o celular dele e que eu quero devolvê-lo. Faz favor para mim. Aí o cara falou assim, cara, eu sou o Felipe. Você achou ele dentro do condomínio? Eu falei, achei, dentro do condomínio. Ele falou assim, eu moro, ele falou assim, eu vou deixar então na portaria para você. Ele falou assim, que eu coloquei em cima do carro e andei, e eu não vi mais. Não, fica tranquilo. Aí eu falei, só confirma uma coisa para mim, para eu saber que o celular é seu mesmo. Qual que é a foto da capa do celular? Confirma para mim. Aí ele confirmou. Ele falou assim, não, o código para abrir o celular é tal. Eu falei, não, cara, não precisa me dar o código. Eu vou deixar, olha, eu estou indo para uma visita, assim que eu voltar, eu vou passar na tua casa, você é meu vizinho, eu moro no 81, você mora no 85, é do outro lado do prédio. Eu vou bater na tua porta e vou te entregar o celular. Cara, eu tinha o celular do cara na mão, eu queria devolver, eu queria ver a cara dele quando ele pegasse o celular, porque eu lembrei de uma amiga minha que foi viajar e sem querer perdeu o telefone, aí pediu para eu ajudar ela a achar o telefone à distância, estava lá quase em outro estado, e eu tive que dar triste notícia para ela, dizer o seguinte, olha, eu sinto muito, mas achar seu celular você não vai, eu posso até conectar aqui, tentar procurar, mas você não vai encontrar o celular de volta, ainda mais você no iPhone, desculpa, mas você não vai encontrar. Faz parte da vida, isso, aquilo, não vai encontrar. Beleza. Eu me lembrei dessa história, eu falei assim, eu preciso entregar esse telefone. Eu cheguei em casa, meia-noite, eu fui lá na porta do cara, mano, tac, porque eu sei que tem uma criança naquela casa, aí, tac, o cara não atende, mano, eu falei assim, cara, se eu tocar a campainha, eu vou incomodar as crianças, não vai dar certo. Aí eu fui para casa dormir. Eu fui dormir 2 da manhã incomodado com aquilo. Acordei de manhã, falei, a gente já acordou mal, tal, a gente para organizar as coisas. Eu falei, eu vou lá entregar celular. Eu fui lá, toquei a campainha. Serelepe pimpão, né, para o cara aparecer. Toquei a campainha de novo. Acho que o cara não dormiu em casa, mano.
O cara ficou tão tranquilo que achou o celular, que estava tudo em paz, porque é o celular do trabalho dele. Eu não consegui entregar. Eu falei, nossa, Sal, o cara não está em casa. Mas eu fiquei tão decepcionado que eu não consegui entregar o presente dele, gente. Aí eu fui para a portaria. Aí tinha um amigo nosso em comum lá. Eu falei, ó, cara, esse celular aqui é do cara, assim assado. Por favor, está aqui. Dá uma interfonada para ele. Fala que o celular está aqui. Eu já avisei ele que eu vou deixar aqui. E deixei lá. Eu queria ver a cara dele, de felicidade, porque eu estava dando um presente. É mais ou menos isso que a gente tem o tempo todo. Esperança, fé, amor. A gente tem libertação. A gente tem vida de verdade e abundante. Só que a gente fala assim, acho que ele não vai querer. Você tem o presente maior da vida para você apresentar para as pessoas. É só você aguardar o momento certo e entregar. Delivery, iFood. É só você ir entregar. Só que o que acontece? Tudo ao seu redor trabalha para que você pense que isso não é importante. Pense que a comunidade é um apêndice. Pense que a sua espiritualidade tem a ver com você mesmo. Ah, isso é coisa minha. Vai que a pessoa não queira. O não você já tem. Quando eu me nego a me envolver nisso, eu não só vivo uma espiritualidade fora dos propósitos de Deus, mas eu transformo a minha comunidade numa comunidade deficitária. Se eu não desenvolver o meu papel, a nossa comunidade não vai ser aquilo que Deus imaginou. Veja o que Paulo fala, quando ele fala sobre os dons, ele fala assim, cada um cumprindo o seu papel. Então, quando você põe seus dons em prática, quando você vai e vive a missão, você se pareia com o propósito de Deus e automaticamente você se pareia com a comunidade. E a comunidade vai parear com você. Aí fica esse triângulo maravilhoso. Você pareado com Deus, a comunidade pareada com Deus, você pareado com a comunidade. Fica tudo alinhado. Aí a gente começa a viver de verdade aquilo que Deus está guardando para nós, para experimentarmos aqui, nessa cidade, com esse povo que nós temos contato. Se nós não acordarmos para isso, nós seremos um pequeno povo muito feliz. Até talvez com dinheiro na conta, mas zero de propósito. Zero de propósito. E esse propósito não é a comunidade vai criar um movimento. Não, esse movimento é sorrateiro, ele é subversivo, ele é lá no seu trabalho, é com aquela pessoa que vem para você e conta um problema, mas você está lá ligado. Por quê? Porque o que se espera de alguém que está nessa tarefa, eu coloquei aqui 3 coisas. Primeiro, intencionalidade nas suas relações. Não há uma relação que eu tenha que não seja uma relação de amor em que eu queira entregar o presente. Nenhuma relação na minha vida é sem intenção. Ah, mas não é má intenção. Eu tenho a intenção de entregar aquilo que é o melhor que eu tenho. Não há nenhuma amizade, nenhum contato que eu faça que eu não tenha essa necessidade. Eu já contei para vocês do cara do estúdio que eu alterei a planilha do Excel dele. A gente está procurando um lugar para a gente fazer exercício, né? Juntos, eu e a Sabrina. A gente está procurando um lugar que a gente possa fazer junto, porque durante toda a nossa vida a gente fez coisas separadas. E agora chegou o momento em que a gente tem a necessidade de fazer coisas juntos. E aí eu fui num estúdio, que é tipo, só atende 4 pessoas por hora. É um negócio é o que a gente queria, um negócio mais focado. E a gente foi lá, cara, e o cara não tem horário, está tudo lotado. E tem lista de espera. Falei, caramba, sai aqui do lado de casa, você vai chegar em casa, a gente vai a pé, rapidinho, a gente vai malhar, ficar saradão. É nóis, pastorzão. Vai ficar muito legal. Mas a gente foi lá visitar o cara falou, não tem horário. Olha aí, dá uma olhada na planilha do Excel aí e tal. E ele me deu uma planilha para eu ver. Só que a planilha dele tinha assim os dias e os horários, né? Só que quando você rodava para baixo, os dias lá em cima sumiam. Então, daqui a pouco, se você não ficasse contando, segunda, terça, quarta, você não sabia mais que dia você estava olhando. Aquilo me começou a me dar um ciricutico. Porque eu sei mexer em Excel para fazer essas coisas. Eu falei, não. Falei, esse cara precisava congelar aqui, ó, a primeira linha, congelar a primeira coluna, ia facilitar a vida dele, cara. Pô, velho. Para de ser enxerido. Vai ficar mexendo nas coisas dos outros, não. Mas aquilo me incomodou de uma maneira, que aí ele veio, ele foi atender, deixou a gente na mesa, voltou. Aí ele falou assim, então, cara, você vê, eu estou sem horário e tal, isso aqui, já tem um pessoal na lista de espera, vai ser difícil. Eu falei assim, cara, posso falar uma coisa para você? Olha aqui sua planilha, você tem dificuldade quando você desce para você saber o dia e o horário? Eu falei assim, é meio complicado. Cara, você sabe que tem como congelar o painel, isso aqui bonitinho? Ele tem? Eu falei assim, ó, congelei, salvei ele.
Ele olhou assim pra minha cara, eu falei, cara, se te atrapalhar, eu desfaço agora, tranquilo, mas é só para te mostrar que dá para fazer. Eu falei assim, cara, que legal! Ele salvou, já salvou na nuvem, já salvou geral. Eu falei, cara, qualquer coisa você me chama, que eu venho aqui e desfaço e tal. Já criei um link, se o cara precisar, eu estou lá de volta. Aí beleza, passamos, ele pegou meu WhatsApp, não tem horário. Passa umas 3 semanas depois, eu estou andando ali perto do estúdio, o cara vem comendo um salgado. Ele não lembrava do meu focinho. Ele não lembrava do meu focinho, não lembrava da minha cara. Aí eu cheguei e falei assim, ele olhou estranho assim, e a planilha, deu certo? Aí ele, cara, me ajudou, deu muito certo, valeu. Eu falei, horário nosso lá, hein, às 19 horas, tá, se tiver, por favor, e tal, isso aqui. Não, pode deixar isso e aquilo. Passou 1 semana e meia depois, ele mandou, vagou um horário aqui, cara, tem um casal que vai desistir, vocês têm interesse? Glória, aleluia, claro que nós temos interesse. O cara lembrou de mim, eu lembrei dele. Então, é mais uma relação que eu vou poder ter, que eu vou desenvolver, que se Deus me der a oportunidade, eu vou entregar o presente. A minha vida é uma vida em missão. Todos os meus relacionamentos são intencionais. Nenhum relacionamento é alheio. Certo dia eu estava em casa. Estava eu, na minha residência. Eu sempre me preocupo muito com as pessoas da comunidade. E a solteirice da Márcia me incomodava há muitos anos. E eu orava por isso. Deixa ela ouvir isso não. Eu orava por isso. De repente, num determinado momento, o Marquinhos tinha acabado de instalar um armário lá em casa. Tinha acabado de instalar e tal, foi lá. Não, ele foi instalar não, já tinha instalado, ele foi colocar as portas de correr lá de cima, que tinha que trocar, ele foi lá. Passou uns dias, estou eu olhando para aquelas portas, lembrando do Marquinhos, olhando para aquelas portas, de repente, cara, pode rolar. Aí eu acho que eu não sei para quem dos dois que eu cheguei, eu sei que eu falei com os dois, na surdina. Falei, Marquinhos, não sei como é que está a sua vida, como é que está o ambiente, mas cara, tem uma pessoa para te apresentar, que eu acho que vai ser uma bênção na tua vida. Paralelamente, Márcia, cara, pensei num cara, vou te falar, velho. Cara bacana, gente boa, isso, aquilo. Eu mandei a foto da Márcia para o Marquinho e marcamos uma visita na Márcia, né? A gente foi na Márcia. Isso, corrige. Isso, né? Foi na casa da Márcia, que falta. Mas acho que nessa hora eu já sabia, não? Já tinha na mente, não? Não, ela já sabia, cada um conversou, mas a gente foi visitar ela. Foi o start, foi na visita, né? Fui visitar a Márcia, né? A casa dela bonitona lá, solteira. O que falta? Ela falou assim, marido. Aí eu em casa, aí essa foi o prelúdio da história. Aí na história eu cheguei em casa, pensei, porta, isso, aquilo, mandei mensagem para o Marquinhos, mandei a foto. Marquinhos mandou um áudio falando, né, que estava na hora de pensar nessas coisas da vida, que ele realmente gastou muito tempo cuidando da mãe, e que agora a mãe tinha falecido, e que ele precisava dar andamento nesse lado da vida. Falei, amém. Mandei para a Márcia, aqui, ó. A Márcia é bonitinho. Falei, opa, aleluia. Armamos um encontro, ajudei num passeio, casado aí, ó. Casado. Por quê? Porque de forma alguma, meus relacionamentos são intencionais. Eu quero ajudar as pessoas. Os relacionamentos precisam ser intencionais. Eu estou em missão no mundo, eu não tenho dúvida de que Deus me usou para unir o casal. Sem mérito nenhum para mim. Mas eu vi que Deus estava trabalhando e Deus me chamou, falou, Rodrigo, vem participar, olha só o que eu vou fazer. Deus já ia fazer. Ele falou, vem ver o que eu vou fazer. E eu fui, cara. E eu conto para vocês de boca cheia, com uma alegria enorme, porque eu participei do que Deus estava fazendo. E é isso que Deus quer que você tenha, que você participe do que Ele está fazendo. Eu sou tímida, eu não tenho... Cara, isso não importa. Não importa. Deus vai trabalhar com você e você vai experimentar relacionamentos intencionais. Outra coisa que é muito importante para uma comunidade que quer se parear com a tarefa é testemunho público, integridade da fé. As pessoas precisam saber que você é cristão. Elas precisam saber no que você acredita. Hoje em dia a gente vive um ambiente que se você põe um ar na rede social, vem um monte de reguladores de rede social que já quer te botar moral, já quer criticar, já quer apoiar. É um inferno.
Por isso que eu já não uso essa praga. Mas você não pode deixar que as pessoas não entendam. Você precisa ter um testemunho público. As pessoas precisam saber quem você é, no que você acredita. Só que o que acontece? Existe um fenômeno chamado secularização da vida, onde você é cristão nos ambientes em que você está com a igreja, mas quando você não está com a igreja, você não é cristão. Não é para isso que Deus nos chamou. Precisa ter uma integralidade da fé. A sua fé, a sua espiritualidade é a lente pela qual você enxerga o mundo. Então você vai avaliar as coisas a partir da lente que Jesus te deu. Sabe quem faz isso muito bem? Os muçulmanos. A vida deles é toda norteada a partir do ensinamento do profeta. Se é certo ou errado, é outros 500. Estou dando um exemplo. Eles enxergam o mundo a partir da ótica do islamismo. Só que nós cristãos, que temos a verdade, um Deus criador, que veio ao nosso encontro, porque eu não sei se você sabe, que só 3 religiões do mundo, monoteístas, reivindicam ser divinas, religiões divinas. E dentro dessas 3, islamismo, judaísmo e cristianismo, só uma, Deus veio ao encontro da humanidade. No judaísmo, o homem tenta encontrar Deus, no islamismo, o profeta tentou encontrar Deus. Só no cristianismo, Deus se encarnou e veio em busca da humanidade. Esse é o diferencial. Eu preciso viver encarnado, assim como Deus encarnou, viveu nesse mundo, eu preciso também viver. Então, minha ótica pela qual eu olho as coisas, que eu interpreto as coisas, deve ser a ótica cristã. E, por último, relação pessoal e comunitária. A relação pessoal com Deus, e não a particular, ter um relacionamento pessoal, mas não pode se privar da relação comunitária. Viver em família, por isso nós falamos que nós somos uma família estendida, porque todos nós somos partes uns dos outros. Ou você pensa que a tarefa de criar o Dudu só da Fabi e do Dani? A tarefa de ajudar a Fabi a criar o Dudu é da comunidade. A partir dos parâmetros que ela estabelecer como prioridade para o Dudu, nós vamos nos enquadrar nesse propósito. E vamos ajudá-la a criar. Assim como nós ajudamos o Pérez e a Dani com o Mateus e com o Levi, assim como nós ajudamos Rosane e Júnior com as adolescentes, com Raíssa e Rayane, a Regiane com a Rafaela e assim por diante. Percebe? Nós participamos dessa vida, é uma família estendida. Então, relacionamentos intencionais, testemunho público, as pessoas têm que saber, e uma relação pessoal e comunitária. Não adianta você tirar a comunidade dessa equação, não funcionam assim. Por isso Paulo fala, observem e façam. Observe o que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo? Deus está em missão no mundo. Você quer ter uma vida cristã, frutífera, de verdade, para experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado para você? Viva imitando a Deus, viva na missão que Ele tem no mundo. Se enquadre nessa tarefa e vá com Ele, como parceiro dele, para desenvolver. Jesus fez tudo o que fez na cruz por nós, não para que a gente possa ser uma pessoa boa, mas para nos transformar. E quando Ele nos transforma, Ele nos envia. Ele cura para que a gente possa curar. Ele nos liberta para que a gente possa libertar. Ele nos envia. Não pode terminar aqui, não pode terminar no domingo. Tem que ir ao encontro das pessoas, tem que ir para nos colocar em movimento. Jesus nos cura, nos move, cura nossa língua pesada, cura sermos mancos. Jesus nos cura para nos colocar em movimento, mas em que movimento? Um movimento sincronizado com o que Deus está fazendo. Ele nos chama para fazer parte da grande conspiração divina, do projeto por trás de todos os projetos, pareando a nossa vida com a vida de Deus e com a vida de outras pessoas. Isso é viver o aspecto comunitário do cristianismo. O desafio é, você quer parear a sua vida e viver essa grande aventura? Isso é uma questão de foro íntimo. É uma questão que você tem que decidir para Deus. Que você tem que responder para Ele, porque Ele desafia você nessa manhã. Eu quero usar você. Eu quero fazer coisas com você. Eu quero te levar a lugares que você não foi. Eu quero te levar a falar com pessoas que você nem imagina. Eu quero influenciar pessoas que você não faz ideia. Você está disponível? Você deseja parear?